Prezado cidadão real, você que acompanha a série de edições desta atração semanal já vem, evidentemente, nos dando o privilégio e o prestígio da sua audiência, tomando conhecimento de edições especiais em que conversamos com segmentos representativos da sociedade civil organizada, sobretudo com a proposta de projetarmos Nova Friburgo além dos seus 200 anos. Até porque, conforme tenho sido aqui repetitivo e insistente em afirmar que não teremos tempo suficiente para promover as mudanças significativas que a nossa cidade precisa. Teremos tempo e algum recurso para organizarmos uma bela festa. E, óbvio, comemorarmos o bicentenário de Nova Friburgo. Quanto a isso, me parece que é uma tendência e um consenso de toda a sociedade. Mas, entretanto, aquelas transformações nos principais setores que caracterizam a dinâmica da cidade não acontecerão. Até porque essas mudanças necessitam de dois vetores, e vetores já sinaliza muito bem esta explicação, que a cidade não dispõe: tempo e recursos. Mas, entretanto, podemos projetar a cidade que queremos, projetar a cidade do futuro. Podemos, obviamente, avaliar o atual cenário para projetar a cidade que acontecerá nas próximas décadas, anos, séculos, enfim. Cabe neste momento esta mobilização. E o programa Cidade Real trabalha nesse sentido. Tivemos a oportunidade de abrir esta série de programas especiais que acontecem uma vez por mês, sempre na última edição do mês vigente, conversando com Cristina Bravo, coordenadora do programa, do projeto Nova Friburgo 200 anos. Em seguida, tivemos a oportunidade de receber representantes do setor do comércio, formal e informal, mas é o setor que mais emprega e gera renda em Nova Friburgo, mesmo com todo o cenário de extrema dificuldade financeira. Dando sequência, teremos a oportunidade de conversar com inúmeros outros setores, como, por exemplo, da educação, da segurança, da saúde, da mobilidade urbana, da prestação dos serviços públicos, sempre privilegiando a participação nessas edições da sociedade civil organizada exclusivamente. Em dado momento, a administração pública também terá seu espaço, como teve no início dessa série. Desta vez, nesta edição inédita, teremos a condição de conversar com duas representações extremamente significativas das comunidades. São duas representações de associação de moradores, de mobilização nas comunidades que colhem, obviamente, a sensibilidade, a manifestação, o entendimento e a reflexão daqueles que realmente moram nessas regiões e aí podem avaliar de forma inequívoca toda a prestação desses serviços nessas áreas. Portanto, as associações de moradores que se proliferam em nossa cidade constituem um conjunto extremamente interessante, oportuno, adequado e autêntico para colhermos informações projetando a nossa cidade, conforme eu disse, além dos 200 anos. Não tenho dúvida que a coordenação do programa Nova Friburgo 200 anos, tendo a sua coordenação, a sua gerência, a sua, eu diria, tendência feita pela administração pública, certamente vai ouvi-los em dado momento. Mais uma vez, entendemos também que dessa forma cumprimos a missão do programa Cidade Real, levar até você informação do seu interesse, informação de utilidade pública, e temos a certeza
que esta edição, como todas as outras, terão grande interesse da sua parte. Você que é telespectador assíduo do programa Cidade Real, nos prestigia com a sua audiência e é formador de opinião. Vale acompanhar, vale assistir, porque os representantes que aqui estão têm competência e têm conhecimento da matéria, do trato dessa questão que envolve justamente a participação da Associação de Moradores na dinâmica da cidade. Com a proteção de Deus sempre e com a certeza da sua audiência, seja bem-vindo a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 28 de agosto de 2017. Gráfica Friburgo, uma nova impressão para sua empresa. Compromisso com prazos, entrega rápida e sempre o melhor preço. Impressos de qualidade para sua empresa, loja, consultório ou clínica. Veja as ofertas. 5.000 panfletos 10 por 15 centímetros a partir de R$ 199,00. Kit consultório com 2 modelos de receituários, mais timbrado por R$ 399,00. Fale com a Gráfica Friburgo. Sua próxima impressão passa por aqui. Gráfica Friburgo, 2522-2174. Somos contraste. Aprender como um jovem, conhecer como um sábio. Da tecnologia, parceria, mas manter o olhar em mão estendida. Ser grande e especialista, mas guardar proximidade e acolhimento. Diante da dor, ser ação. Diante da doença, solução. Diante da vida, sempre resposta. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque nas noites de segunda-feira. Uma série de programas especiais que fazemos aqui mensalmente, conversando com os principais segmentos da sociedade civil organizada para, além de tratarmos do atual cenário, projetarmos a cidade que queremos. Assim sendo, temos a satisfação de receber, desta vez, representantes de associações, de movimentos da sociedade organizada no que se refere aos bairros onde atuam, ou seja, conhecido também como as associações de moradores, que terão a possibilidade de se manifestar e colocar o seu entendimento acerca do atual momento, mas também apresentarem as suas expectativas para a cidade que queremos. Mais uma vez, informa você, telespectador fiel e assíduo do programa Cidade Real, que as nossas edições estão sendo gravadas antecipadamente. Portanto, a sua concorrida e sempre oportuna participação fica prejudicada. Durante este momento de transição, em que a estrutura da TV está sofrendo transformações, obviamente, para, no momento posterior, levar até você mais conteúdo, com mais qualidade, com mais tecnologia, nos obriga a gravar essas edições com a devida antecedência. Obviamente, o tema e os convidados que aqui estão tratarão de questões inéditas, de assuntos que ainda não foram apresentados. Portanto, desta forma, entendo que o programa continua sendo atrativo e interessante para todos aqueles que se interessam pela dinâmica da cidade, pelo cenário municipal e, sobretudo, pensando para além dos 200 anos. Muito bem, sendo assim, companheiros, após esta abertura que traz uma certa tranquilidade aos convidados, porque aí a sua expectativa e as suas adrenalinas voltam aos níveis normais, é uma satisfação tê-los aqui. A direção da TV, como a produção do programa Cidade Real, se sentem honradas com a presença de ambos. E aí já começo conversando com o companheiro Sandro Schotz, presidente da Associação de Moradores
de Córrego Dantas, que esteve aqui conosco naquela série de entrevistas que fizemos pós-acidente climático em janeiro de 2011, e figura conhecida da casa, e também tenho certeza que de Nova Friburgo, pelo trabalho que vem fazendo à frente da associação e pelo desempenho da própria comunidade. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. Muito obrigado. Para mim também é uma grande satisfação poder retornar aqui à TV Zoom, né, com essa grande responsabilidade de vir tentar traduzir um pouco dos anseios da comunidade, tentar revelar um pouco a nossa realidade. Certamente teremos tempo suficiente para tratar desses assuntos. E também do companheiro Evandro Rocha, que é um mobilizador do movimento conhecido como Coletivo Tiradentes. Também, da mesma forma, a emissora e a produção do programa Cidade Real se sentem honrados com a sua presença. Seja muito bem-vindo. Muito grato pela oportunidade, como disse o Sandro, representar tantos anseios, né? Tantos sonhos, tantas dificuldades também. E com certeza será uma honra e todo o amparo estará representado hoje. Eu não tenho dúvida disso, a audiência está garantida, companheiro. Sandro, antes de entrarmos especificamente no trato da pauta prevista para essa edição, enfim, quais as notícias que você traz da Associação de Moradores de Córrego Dantas e, sobretudo, da comunidade que foi tão castigada, foi duramente atingida naquela tragédia climática de janeiro de 2011? Então, Zuri, Córrego Dantas, como tantas outras comunidades da região serrana, né, passou pelo que nós conhecemos, a grande tragédia, né, e a gente teve o desafio de demonstrar que a gente precisava, que existia a possibilidade de a gente reconstruir o bairro, né, que havia uma descrença nessa possibilidade, dado o tamanho, a dimensão como o bairro foi afetado. Exatamente. Mas nós estávamos lá, haviam a maioria dos moradores reunidos, e nós arregaçamos as mangas e fomos para a rua, literalmente, começamos com mutirão, depois começamos a divulgar todo o trabalho, né, e toda essa mobilização nos trouxe muitas conquistas, né, que não foram fáceis, né, foram conquistas, cada item teve uma luta muito grande, muito diálogo, muita mobilização da opinião pública, e a gente chega ao dia de hoje, podendo contemplar esses 6 anos, mais 6 anos de luta, podendo contemplar muitas conquistas, né? Primeiro, eu diria que nós reconstruímos o bairro em vista, né, de como ele foi afetado. Então, o bairro hoje ele funciona, né, e a gente ainda conseguiu avançar, né? A gente conseguiu restabelecer o que era antes da tragédia, e a gente ainda somou outras conquistas. E uma delas, talvez uma das mais importantes, foi a construção do Centro Sociocultural, né, com o apoio dos suíços, né, dos nossos irmãos suíços, que nos doaram recursos. Nós já tínhamos um terreno doado por antigo morador do bairro, e ali nós construímos um centro sociocultural. Nesse centro sociocultural nós desenvolvemos diversos projetos, dentre eles nós temos atividades esportivas, artesanato, onde a gente reúne, nós fazemos as reuniões da associação, abrimos espaço também para outras atividades de outras instituições, né? Temos uma rede para a gestão de risco da bacia do Córrego Dantas, né? E esse local serve para reunir comunidades desde Cardinó até o Califórnia, que compõem toda a bacia, né? E dentro da REGER, que nós chamamos, que é a Rede para a Gestão de Risco da Bacia do Córrego Dantas, desenvolvemos diversos outros projetos. Ou seja, hoje nós temos uma atividade bastante intensa dentro do Centro Sociocultural, e ainda continuamos também com o trabalho da Associação de Moradores em si, buscando a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Ou seja, houve o engajamento da comunidade nessa recuperação, porque conforme você bem colocou, logo após o que aconteceu e que nós tivemos a oportunidade na ocasião aqui de
tratar durante muito tempo, apresentou-se um desafio e que, se não fosse o engajamento da comunidade, talvez hoje ainda os moradores estivessem literalmente pisando na lama. Com certeza. Houve sim um engajamento. Nós, logo após a tragédia, eu busquei a presidente da Associação de Moradores, né, essas antigas lideranças, oferecendo ajuda. Nós marcamos uma reunião na minha casa para reunir uma meia dúzia de pessoas com perfil de liderança para criarmos estratégias para mobilizar o bairro. Legal. Só que nessa reunião deu mais de 150 pessoas no quintal da minha casa. Então foi daí que começou esse impulso de transformar. Né? E é claro, essa questão de engajamento é uma questão cultural. A gente não muda de uma hora para outra. Né? O que houve ali naquele momento foi uma necessidade extrema. Né? A urgência levou as pessoas, né, a se reunirem. Né? Naquele momento nós não tínhamos mais muro, a água levou tudo, então era um quintal só. Então, e aquilo a gente precisava se reunir. Né? E dentro dessa coletividade surgem novas lideranças. Né? Eu já desenvolvia trabalhos sociais em outras instituições e naquele momento me voltei para a Associação de Moradores e ali surgiram outras parcerias, outros atores também. Então, sim, houve um engajamento muito grande que foi decisivo sem dúvida, para que a gente reconstruísse o bairro, para que a gente pudesse ser ouvido, né? Porque tinha uma organização. Né? De certa forma, a gente forçou o poder público a nos ouvir. Né? Porque a tragédia ela revelou não só um despreparo do poder público para aquele tipo de evento, mas também uma desmobilização da comunidade. As comunidades, né, não têm uma realidade de mobilização. Historicamente, essa mobilização ela não é estimulada. Né? Ao contrário, muitas vezes, novas lideranças são cooptadas e acaba desconstruindo uma possibilidade de uma desarticulando, amigo. Desarticulando. Né? Mas, enfim, a gente conseguiu ali, com autonomia, com uma certa independência, a gente se reuniu e essa articulação, essa mobilização forçou que o poder público nos ouvisse, né, que a gente pudesse dialogar e também a gente se colocou numa postura proativa, né, não de confrontar, mas a gente precisava de ser parceiro naquele momento. Sem dúvida. Né? E dessa maneira que a gente conseguiu. Hoje a gente está numa situação que eu imagino que voltando uma estabilidade, né? Então essas lideranças elas permanecem e o nosso desafio, dentre outros, também é continuar a mobilização comunitária. Né? Porque, como eu disse, esse engajamento é uma questão cultural da pessoa, a cidadania, o exercício da cidadania. Né? Isso é a longo prazo que você constrói isso entre as pessoas. Né? Então, a gente continua nesse movimento, mas a gente tem a nosso favor uma credibilidade. As pessoas confiam no trabalho por ter acompanhado tudo que nós desenvolvemos. Então, isso soma a nosso favor. E também nós temos o Centro Sociocultural, que é um espaço de reunião, de encontro das pessoas. De convívio. De convívio. As pessoas vão para fazer uma aula de artesanato, uma zumba, uma capoeira, e nesse momento que começa a surgir uma política social autêntica. Inclusive, né? Recebendo atendimento médico. Com certeza. A gente também foi uma grande conquista. Logo que inauguramos, nós conseguimos, junto com a Secretaria de Saúde à época, né, o atendimento médico, porque nós éramos atendidos pelo posto de saúde de São Geraldo. Então criou-se ali uma extensão do posto de saúde, tivemos 2 médicos cubanos que atendem lá, 2 pessoas formidáveis, por sinal, e atendendo a comunidade, né, 2 dias por semana. Isso também foi uma grande conquista. Não tenha dúvida disso. Sensacional essa evolução após o momento extremamente grave que se instalou em janeiro de 2011. Evandro, da mesma forma, quais os relatos que você nos apresenta acerca deste movimento denominado Coletivo Tiradentes? Então, pois bem, né? Amparo, historicamente, apresenta um papel muito bonito de participação desde do seu regresso a Nova Friburgo, em 1911, quando também foi a participação comunitária que
trouxe Nova Friburgo de Bom Jardim, Amparo de Bom Jardim para Nova Friburgo, né? E até hoje, em 1961, nós tivemos a criação da ASAMAN, que é a Associação dos Amigos Moradores do Amparo, que representa o distrito institucionalmente até hoje. Bem, mas mesmo assim não dá conta. Amparo é imenso, né? É um território muito imenso. E no dia 21 de janeiro, devido à ausência do abastecimento de água, a rede social bombou, uma moradora desafiou a comunidade: olha, vamos sair de trás das telas dos computadores e dos celulares e vamos olho no olho. E aquilo mexeu comigo, né? Falei, poxa, eu moro aqui dentro, participo de tantos eventos, outros trabalhos, e realizamos o primeiro encontro chamado Troca de Ideias. Nada mais que isso, uma reunião para trocar ideias. Compareceram 36 moradores, e na segunda compareceram 75, e comecei a pegar pequenos temas de uma teoria chamada psicopolítica, que é desenvolvida por um professor da UFRJ, que até eu acho que o Sandro conheceu, né? O professor Evandro, que vem estudando exatamente esse motivo do isolamento, das dificuldades das pessoas, sim, do envolvimento, né? Porque, na verdade, quando você não tem participação, você não tem envolvimento. E o que causa esse não envolvimento? E dali foi bonito demais, porque tudo muito natural. As pessoas optaram por não criarem outra associação, pelo contrário, vamos apoiar a que já existe. Então, nós somos um coletivo. E desse coletivo apontou a quadra de esporte da comunidade em total abandono, a escuridão, tudo que não deveria acontecer ali estava acontecendo, e começa então o trabalho. Mas antes disso, outro assunto muito preocupante da época, em janeiro, fevereiro e março, foi o caos provocado pela epidemia da dengue. E numa dessas reuniões surgiu a ideia de um mutirão de limpeza do bairro, onde foram recolhidos quase 1 tonelada de lixo da mata, varrendo as ruas. Incrível. Né? E buscando parcerias. Quer dizer, a gente tenta, o que a teoria diz também, é abandonar esse comportamento reativo tão comum do dia de hoje. Né? O outro não presta, nada funciona e fica repetindo. O que nós descobrimos que a comunidade do Tiradentes, nós, todos nós, passamos 20 anos sem nos reunirmos. 20 anos, imagina. E aí, então, durante 20 anos foi se reproduzindo nos ônibus, nas escolas, que aquilo ali é ruim, que nada chega, que ninguém faz nada pela gente, que todos nós conhecemos muito bem essas frases que desanimam. E a partir de então, com o mutirão, as pessoas, o outro morador deu uma ideia de fazer um café da manhã comunitário na quadra. Opa, outra ideia que lotou a quadra, porque as pessoas chegaram com garrafa de café, chegavam com muito pães, bom. bolos, e participaram mais de 150 pessoas nesse dia. E fizemos um grande mutirão. Em outras reuniões, já surgiu uma preocupação com a RJ 150, porque o mato estava tomando conta da estrada, nessa crise que o governo do estado vem sofrendo. E aí o presidente da ASAMAN, que é o Heroildo Moraes, conhecido tradicionalmente como Guidão, também juntou-se aos anseios da nossa comunidade, que surgiu essa ideia na reunião, junto com a ideia que a filha dele também já tinha dado, unimos forças. E aí fizemos um mutirão de limpeza da RJ 150, que foi emocionante também, esse processo, e onde compareceram mais de 60 pessoas, sitiantes que vieram com máquinas, roçadeiras, e roçamos toda a RJ 150. Antes solicitamos autorização. Primeiro fomos ao DR pedir que esse trabalho fosse feito. Lá chegando, o doutor Marcelo revelou o que nós havíamos imaginado. Todos eram terceirizados, sem receber, não tinha ninguém, não tinha sequer gasolina para emprestar ao mutirão. E dali fomos à prefeitura, junto com apoio na época, hoje, o vereador Maguila, junto às secretarias de serviços públicos, conseguimos um caminhão e a comunidade abraçou esse movimento. Então foi muito bonito e também interessante, fomos criticados. Porque alguns Mas isso também é cultural, amigo. Vocês são bobos, fazendo papel do Estado e tal. E aí descobrimos uma coisa muito importante que o coletivo descobriu, que mutirão, estava conversando com você, é a melhor forma de protesto. Uma das melhores, porque agrega as pessoas, denuncia os problemas, sem dúvida, busca uma solução coletiva e o melhor de tudo, você sai com uma sensação de dever cumprido, uma coisa gostosa, né, de vivenciar. E fizemos esse mutirão, que foi muito legal, e em seguida começamos um trabalho de recuperação da quadra poliesportiva. E aí que foi muito legal também, com a participação da comunidade. Você vê, criamos um grupo no WhatsApp, e antes da quadra tivemos o aniversário dia 21 de abril, que tradicionalmente é o Tiradentes, e uma senhora que é doceira ofereceu um bolo para 400 pessoas. Mas aí... Sensacional. Transmitiu os ingredientes. Cara, quando lançamos os ingredientes na rede desse grupo, em 72 horas conseguimos doações dos moradores para esse bolo. Então, assim,
está acontecendo, sempre digo, e é uma coisa que a gente fica alimentando um com o outro, é cuidar desse anseio. A gente quer tudo para ontem, né? Como se a vida fosse um controle remoto. Talvez um dos motivos que eu acho que o Sandro hoje para nós é um exemplo, Córrego Dantas para toda a Nova Friburgo, todos que vocês fizeram, mas a gente não lidar com essa ânsia da pressa, né? Que tudo tem que ser para ontem e tal. Então, assim, o coletivo vem desenvolvendo esse trabalho. Vamos ter agora uma ideia também dos moradores, a criação do Fundo de Assistência a Projetos Comunitários, que vai ser realizado dia 12 de novembro, o almoço comunitário, para que a gente possa ter mais independência também, né? Contratar um professor, ajudar uma ajuda de custo num curso de artesanato e tudo mais. E Amparo também é interessante, Sandra, que da mesma forma que você falou do centro social e cultural que vocês desenvolveram, Amparo também tem o seu casarão cultural, que é a sede da atual associação, da SAMAN, que foi um recurso vindo da Associação Freiburg, dos suíços, R$80 mil na época, e restauramos todo um casarão histórico. E lá tem uma placa na parede com o nome de mais de 50 moradores que contribuíram de alguma maneira com aquela reforma. Quer dizer, eu acho que isso é muito bonito, né? É sinal de que há esperança. E hoje não há mais limite da comunicação. Ficamos impressionados quando o professor Evandro, que já conhece Friburgo, já foi em Amparo através do SESC, numa palestra, ele me convida para participar agora em setembro do 3º Seminário Internacional de Psicopolítica. Veja bem, começa uma ação pequenininha lá em Amparo, como deveria ser algo tão natural, tão comum em todas as comunidades. Certamente. Se percebe que também o mundo está carente de envolvimento, né? Então, agora, o dia 10, eu viajo para a Universidade do Porto, lá em Portugal, com essa responsabilidade de representar esse início, essa coisa embrionária, que eu não sei o que é, ninguém sabe, mas que é uma coisa tão bonita de envolvimento, de querer fazer o melhor para o outro e também de diálogo com o poder público. Sem dúvida. Eu acho que nós não estamos, de maneira alguma, retirando a obrigação do poder público. Sem dúvida. E esta camisa que você Exatamente. está vendo aqui, na nossa mesa de trabalho, obviamente mostra aí que a manifestação da sociedade civil organizada produz resultados absolutamente fantásticos. Nas declarações de ambos, o engajamento da comunidade foi fundamental para que se alcançasse o sucesso pretendido. E a história recente tem mostrado que não só em nosso município, mas também em outras instâncias, toda vez que a sociedade assume a sua participação decisiva e, de certa maneira, pressiona, fiscaliza, reclama, reivindica, as transformações acontecem. É preciso que as autoridades não se sintam na zona de conforto. É preciso que sejam incomodadas institucionalmente para, obviamente, exercerem a função e a responsabilidade que tiveram quando foram votadas nas eleições. Esse comprometimento é inalienável ao exercício do cargo ou da função, mas é preciso que a sociedade sempre lembre essas autoridades desse compromisso que é muito falada, muito abordado na época das eleições. Passado esse momento, a sociedade tem que acompanhar, tem que fiscalizar, tem que estar presente, tem que se manifestar e, sempre digo, de maneira respeitosa a figura do agente público. Embora que, às vezes, isso não aconteça, tenhamos nossas diferenças que não devem ser levadas para o campo pessoal. É uma tendência mundial, eu diria, que tem que ser cada vez mais implantada na sociedade brasileira. E aí, Sandro, já projetando, já começando a tratar da Nova Friburgo além dos 200 anos, inicialmente, qual a sua avaliação do cenário atual, do momento de Nova Friburgo? Então, eu acho que assim, todos sabemos que são enormes desafios, né, em diversos setores.
né? Eu diria que assim, nós almejamos, quando a gente, vivendo a nossa realidade ali no bairro, né, nós temos questões próprias do bairro, né, que talvez reflitam questões de outros bairros periféricos de Friburgo, né? Por exemplo, a questão da quadra de esporte, uma área de lazer, uma praça, né? A gente não tem, a gente observa que nas periferias não existe esses espaços. Então, por sorte, nós temos o Centro Sociocultural, que é o que absorve, né, que reúne os jovens, né, as pessoas de idade que estão ali, que não têm o que fazer, né, que acabam ocupando o seu espaço, por exemplo, os jovens nos jogos, nas no redes computador, sociais. nas redes sociais, né, e às vezes vão para a rua, porque elas também carecem, precisam se socializar. Então, às vezes vão para a rua e se sujeitam ao risco da rodovia. Então, nós temos a necessidade, né, de ter espaços esportivos, né, de ter uma praça, né, a gente convive também ali, a gente está na RJ 130, né, que liga Friburgo a Teresópolis, né, e o bairro é uma via que corta o bairro ao meio, né, e é uma via perigosa, cada vez mais aumenta o fluxo de carro. Friburgo tende a crescer por aquela área, né, é uma área de expansão controlada, então nós precisamos ter um olhar atento para aquela, né, na questão da segurança, para aquela rodovia, né. Eu acho que um outro grande desafio que eu vejo ali no bairro, e que eu acho que é uma discussão para Friburgo, é a questão da destinação dos resíduos sólidos, né. A gente já convive há muitos anos com, ali antigamente era uma lixeira, né, um depósito de lixo, depois se transformou num aterro sanitário, né, e a gente percebe, a gente entende que já está, se não próximo de saturar, já está saturado, né. Então, é necessário criar um planejamento para a destinação dos resíduos sólidos em Friburgo. E eu acho que isso é uma grande oportunidade para pensar em coisas sustentáveis, né? Pensar já em fazer alguma coisa moderna, pensando desde a coleta até ao destino final, já na separação, já pensando na reciclagem, transformar em commodity, já ter um projeto, né, para que a gente possa conviver de uma maneira mais adequada com os nossos resíduos sólidos. A questão também que eu vejo que a gente precisa desenvolver, e a gente está vivendo uma experiência ali no bairro, é a resiliência, né? A gente aprender a conviver com a nossa realidade topográfica, climática, né, e social, né? Porque a gente diz que a tragédia foi uma tragédia socioambiental. Ela tem os elementos naturais, combinado com questões sociais, é o que promoveu toda a perda de vida e de riquezas nossas, né, de bens. Então, eu acho que nós precisamos cada vez mais desenvolver essa área, né, embora reconhecendo todo o esforço da Defesa Civil, né, e das outras áreas do poder público, mas também é uma questão cultural que exige um trabalho de médio, longo, curto, porque a qualquer momento pode acontecer, e médio e longo prazo para as pessoas poderem estar preparadas cada vez mais para isso. Nós vivemos um exemplo ali que eu acho que é importante ser colocado, que nós criamos a Rede para a Gestão de Risco da Bacia do Córrego Dantas, né, que partiu de uma parceria entre a Associação de Moradores e o Laboratório de Geohidroecologia da UFRJ. A partir dessa parceria que gerou vários frutos, a gente criou essa rede, e dentro da rede nós criamos uma rede de comunicação por radioamador em toda a extensão da bacia. Conseguimos recursos, compramos 20 HTs, que são os radioamadores portáteis, capacitamos os moradores e com 3 estação fixa. Então, hoje, se acabar a luz, celular, como foi na época da tragédia, a única comunicação que funcionou foi o radioamador. Se hoje acontece uma situação como aquela, nós teremos comunicação do Cardinó
ao Califórnia e com o mundo. Então, isso é um exemplo, é uma maneira da gente começar a se preparar e se adequar a essa realidade, né, das mudanças climáticas, né, e também em relação a isso, nós ali vamos agora inaugurar nosso sistema de produção elétrica fotovoltaica, né, de energia solar, né. Isso é a ideia de difundir para Nova Friburgo a energia solar, né. A gente sabe que ainda é um recurso muito caro, ainda inviável, né, mas a ideia é que a gente difundir essa energia para motivar o poder público, os políticos, a viabilizar esse tipo de energia. Enfim, são diversos projetos que, conjugados, a gente... Agora, resumindo, você mostra assim de maneira muito clara que essas ações acontecem por conta do engajamento da comunidade. No âmbito geral, ampliando mais o enfoque, no entendimento da associação, a administração pública não acompanha essa dinâmica, este comprometimento com as questões de interesse de forma geral? Isso, deveria chegar lá porque é exatamente isso. Por um lado, a gente está se mobilizando, a gente está se articulando e reivindicando. Por outro lado, para o lado do poder público, eu acho que a maior carência, né, para que a gente possa avançar é abrir espaço de discussão com a comunidade. Muito bom. Eu acho que esse é o ponto primordial. Sem dúvida. Né? É abrir esses espaços de discussão, é tentar colocar em prática algo que estava presente nos discursos, que é a gestão participativa, né? Em que você abre fóruns de discussões e tem que ir nas comunidades, ouvir as comunidades. Para isso, também as comunidades devem estar organizadas, né? Eu acho que esse diálogo, a gente tem que buscar também uma metodologia, né, não violenta, porque nós sabemos que o diálogo via de regra, o diálogo entre comunidade e poder público é um diálogo normalmente arredio ou indiferente, muitas vezes, por um histórico até de descaso. Confuso. Um histórico confuso, mas eu acho que a gente tem que superar isso. Perfeito. A gente tem que superar, a gente tem que... eu acho que o próprio poder público, ele tem a tarefa também de ajudar a articular as comunidades, criar os espaços de convivência, porque é ali que acontece a política social, as pessoas se encontram, começam a falar dos problemas do bairro e se organizar. Então, acho que o poder público ele deveria estimular esses espaços, incentivar, e incentivo também material, conseguir espaços, alugar ou doar, ou criar esses espaços nas comunidades, né, para que as comunidades se organizem e ali haver as discussões, as audiências públicas são importantes, né? Então, eu acho que esse é o ponto central para que a gente possa começar a pensar um futuro, porque não existe fórmulas prontas, né? Isso tem que ser construído, né, percebendo o momento que a gente vive, a realidade de cada local. E nós vamos falar daqui a pouco no futuro. Evandro, da mesma forma, você que é mobilizador de um movimento comunitário extremamente interessante, que é motivo de análise e de divulgação, como vai acontecer agora proximamente em Portugal, de um evento que você participará, obviamente representando esta proposta da Comunidade de Amparo. Qual a sua avaliação do atual cenário municipal? Não só restrito ao distrito de Amparo, ao 4º distrito de Amparo, mas como também no âmbito do município. Então, eu sempre digo assim, que às vezes há convite para que a comunidade participe, né, de audiências e tudo mais, mas historicamente, existe até alguns métodos, mas a gente deixa passar uma coisa importante, que é a gestão mental, né? Como que lidar com as emoções. Muito bom. Como que lidar com essa resistência, como lidar com o roubo das esperanças, porque eu acho que a eleição acaba sendo um roubo de esperança, porque a pessoa vai lá, obrigada ou não, ela tem que ir lá. O famoso estelionato eleitoral. Estelionato eleitoral, exatamente. Então, por exemplo, a Amparo participou muito, ano retrasado e ano passado, das reuniões do plano diretor, da revisão do plano diretor. E cadê?
Eu acho que isso é o primeiro passo para todas as comunidades. Eu acho que o presidente da Câmara de Vereadores deveria assumir essa responsabilidade, mobilizar o governo para que retomemos essa discussão. Porque o plano diretor, por exemplo, mais de 150 moradores de Amparo participaram. Nas noites frias, iam lá, davam sugestões, dividiam-se em grupos. Vamos falar a questão da água, Amparo está crescendo muito. Quem está autorizando esse crescimento? Será que tem um debate técnico sobre isso? Está havendo? Da comunidade não está havendo. Né? Daqui a pouco nós já sofremos com a falta d'água lá. O nosso reservatório é pequeno. Ele foi construído para atender o loteamento Tiradentes, que possui 120 residências. Hoje Amparo está com 12 mil habitantes e é o mesmo reservatório. Né? Transporte. Então, assim, eu acho que não podemos perder o bonde da história de participar coletivamente, porque é interessante também quando se fala em poder público, então significa que tem outro poder. Quer dizer, eu não acho que o poder público é o poder representativo. Nós escolhemos quem vai nos representar na esfera pública. Né? Então, assim, você fica tendo que lutar para provar que, por exemplo, um projeto de esporte, de ocupação das tardes, da ocupação da manhã com as crianças, isso era mais do que obrigação de qualquer governo, era para ter uma sequência. Hoje nós não temos o time oficial da cidade, nós não temos o time de adolescentes, não temos vôlei, não temos basquete, temos um crescente número de jovens envolvidos com tráfico de drogas, temos um crescente número de jovens abandonando as escolas. Quer dizer, eu sempre digo, eu acho que no cenário atual, eu acho que está faltando humanização da política. Né? Porque as pessoas, quando vão participar, quando levam sua garrafa de café para um café comunitário, elas vão um pouco assustadas, com medo, amedrontadas. Porque não foram dadas a ela o direito de compartilhar vozes. Porque tem um pensador chileno chamado Humberto Maturana, que ganhou um prêmio Nobel de Biologia, provando que a sociedade não é competitiva. Ela é, na verdade, colaborativa. O corpo humano é colaborativo. Isso é bíblico. Né? E a biologia foi provar. Até aquela que a gente sempre repetimos para os adolescentes, para a criança, que na fecundação o mais forte que vai. Está se provado que não. É uma rede de proteção para que a vida se perpetue. Olha que legal. E nessa, eu acho que o professor até Ricardo Lengrup fez um texto uma reflexão muito importante. Nós estamos educando a sociedade para ser competitiva. Para vencer o quê? Nós estamos vencendo um ou outro. Quer dizer, a gente está fazendo, o ser humano está se perdendo. Ele não sabe nem quem ele é mais. E aí, quando ele volta para a sua comunidade, ele não pertence à comunidade, por isso que nós ficamos 20 anos sem se reunir lá no Tiradentes. Ele não pertence à cidade, por isso que ele taca pedra em qualquer um, porque ele não aguenta mais as angústias dele e vai culpar alguém. E, por outro lado, quem chega ao poder? Somos nós. Então, quando chegando ao poder, sem um processo reflexivo de participação, ele vai fazer mais do mesmo, ele não tem culpa quem está lá. Então, assim, eu acho que o que está acontecendo em Amparo, e é esse processo de reflexão. Assim, por exemplo, o crescimento que Amparo está sofrendo. Nós nunca fomos convidados pela Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Planejamento, para, gente, nós estamos aqui 10 pedidos de condomínio, vocês acham que vai dar certo? Não, já está lá a autorização. Poxa, então isso é preocupante demais. Né? E volto a dizer, eu acho que para toda Nova Friburgo, um dos elementos mais importantes é a revisão do plano diretor. Porque aí vem a festa de 200 anos, eu acho que deveria ser o pontapé, assim, o maior presente para Nova Friburgo, já que tem poucos recursos, eu reconheço, que tem pouco tempo técnico, eu reconheço. Então vamos fazer o que já está quase pronto, que é o plano diretor. Evandro, eu preciso encerrar esse bloco e nós temos uma pauta quase que inesgotável. Podemos fazer aqui uma série de programas, amigo, até o final do ano, que sempre trataremos de assuntos diferentes. Mas, rapidamente, abordando alguns aspectos que você comentou, que eu, sempre que tenho oportunidade, me manifesto. Primeiro, exaltando a importância do plano diretor. Eu, quando estive na presidência da Associação de Engenheiros e Arquitetos, e isso durante alguns mandatos, sempre insisti nesta proposta, que é um plano estratégico para o futuro da cidade. Exatamente. Segundo, que sofre interrupção. Porque se tratam, no entendimento das autoridades, de um plano de poder e não de governo. Exatamente. Então você veja, essa mobilização da comunidade que esteve nas noites frias, que abdicou do seu lazer, do convívio familiar, do seu tempo, né? Do seu tempo, inclusive levando uma garrafinha de café, um bolo, e normalmente são muito gostosos, e quando tiver uma reunião dessa, você me avisa, que eu adoro convidado. Essas reuniões. Se sentem frustradas. Exatamente. Porque estiveram
colaboraram, opinaram, Sandro, se manifestaram acreditando que seria um plano estratégico, como mas que seria aplicado ao município e aos seus distritos, o que não foi. Isso causa descrédito. E depois os senhores políticos reclamam que são mal avaliados, mas não há outra alternativa. Então, esse plano diretor ele tem que ser um plano de governo, não de poder. E por último, rapidamente, defendendo uma outra tese, que no momento em que tivermos uma mudança de paradigma, em que todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, se transformarem em serviço, ao invés de poder, você começa a transformação necessária. É o que acontece em muitos países da Europa. Recentemente vi uma reportagem sensacional em que o prefeito da cidade de Londres, que é uma capital famosíssima da Europa, da Inglaterra, e os vereadores que representam a mesma capital receberam recentemente vales transportes para a sua locomoção. Eu vi. Você viu? Vi. Sensacional. Isso aproxima, dá um sentimento de igualdade. De igualdade, de respeito ao dinheiro público. Sim. Mostrou uma foto em que o prefeito de Londres estava numa estação de trem, me parece. Né? Então, por quê? Houve a mudança do paradigma e do entendimento, que o poder se transforma em serviço. São questões muito delicadas, por vezes cercadas de sutileza, mas que precisam ser discutidas para que a sociedade entenda. E mais, no momento da transformação, que é da eleição, a gente tem essa consciência. Do nosso voto não cabe recurso, não cabe liminar, não cabe Operação Lava Jato, não cabe qualquer outra manifestação que não seja a aceitação pelo sistema da nossa vontade. Por isso as eleições são extremamente importantes. Eu entendo como sendo a única forma legítima e ao alcance do cidadão da transformação. Ano que vem teremos eleições quase que gerais, onde toda a estrutura será modificada. E os políticos já estão preocupados porque estão tentando mudar as regras do jogo, o que já se imagina que iria acontecer. Portanto, o que ambos colocaram aqui cabe perfeitamente na nossa análise, ou seja, que haja a aproximação das autoridades com a sociedade civil organizada, com você, cidadão eleitor, que é quem paga toda esta conta. Depois do intervalo, retornaremos com as nossas expectativas, com as nossas projeções para a cidade que queremos. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Já pensou em solicitar suporte técnico direto do seu smartphone? Com o aplicativo Minha Gigalink, você pode. Consulte seus boletos, crie novos e-mails, dê um upgrade na velocidade da sua internet e muito mais. E quem ainda não é cliente pode contratar internet sem complicações. Aplicativo Minha Gigalink, com você aonde você for. Acesse a sua loja de aplicativos e baixe agora. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Muito bem, o intervalo aqui continuou com a mesma dinâmica e intensidade que você está acompanhando no decorrer do programa, conforme explicado anteriormente, apresentando uma edição que eu considero especial, conversando com setores representativos da sociedade civil organizada para além do bicentenário de Nova Friburgo. Obviamente, o aniversário já está com data marcada desde a criação de Nova Friburgo, há quase 200 anos atrás, e teremos tempo, se não suficiente, para organizarmos uma festa. Mas as mudanças que a cidade precisa
necessariamente necessitarão de tempo e recursos, o que não temos nesse momento. Mas nos cabe o compromisso, eu diria o comprometimento com o diálogo com esses setores, com a oportunidade de trazê-los aqui no programa Cidade Real, que tem uma audiência muito expressiva e que é motivo de prestígio para todos nós, para que exponham as suas ideias. Desta forma, a série se iniciou com a coordenação do programa dos 200 anos, sob responsabilidade da administração pública. Em seguida, conversamos com o segmento do comércio e agora com representantes de 2 associações, 2 movimentos, 2 manifestações das comunidades, dentre tantas que existem em Nova Friburgo e que oportunamente e possivelmente também poderão ter igual oportunidade. E assim sendo, Sandro, já começando a tratar da cidade que queremos, e mais uma vez ressalto que a sua participação está prejudicada, porque conforme você está observando aí no rodapé do seu monitor, que na minha época se chamava televisão, esta edição foi gravada com a devida antecedência, face à transição também que está se promovendo na estrutura da TV. Brevemente, retornaremos ao nosso saudável convívio ao vivo, onde sua participação é fundamental. Qual a expectativa para a cidade do futuro? Para a próxima década, para as 2, 3 próximas décadas, eu diria até para o próximo centenário, porque tem mudanças que realmente necessitarão de tempo para que aconteçam. Mas, enfim, quais as expectativas para o futuro da cidade? Esse exercício eu acho difícil, mas ao mesmo tempo instigante. Desafiador. Desafiador, né? Eu acho que, assim, nós vivemos crises importantes hoje. Eu acho que a maior crise é a crise de valores. E eu sempre insisto muito na questão que é uma questão cultural, uma mudança de cultura. Então, eu acho que tudo passa por uma mudança da cultura e por reforma dos valores, né? Isso de um modo mais abrangente, né? Não adianta a gente, já foi dito aqui, né, a questão do poder público, ele é um prestador de serviço, né? Normalmente ele é muito patrimonialista. Exatamente. Assume aquilo, bom, agora isso aqui é meu. Exatamente. E nós vamos gerir de acordo com os próprios interesses. Então, eu acho que não vai adiantar o plano diretor, não vai adiantar qualquer planejamento, ele só vai funcionar se houver, as pessoas tiverem uma outra ideia, né, para lidar com isso, tanto na parte, isso tem que surgir nas comunidades, porque, como você disse, que é da comunidade que saem os gestores, né, e então acho que isso é uma coisa para médio e longo prazo. Agora, para que isso aconteça, é necessário que se invista na educação de qualidade, né, se invista na formação integral do indivíduo, né, é preciso que as pessoas, as crianças, tenham acesso à prática esportiva, a uma prática artística, né, e também que a escola também seja reformulada, que sejam, né, as escolas públicas hoje, né, elas são muito prejudicadas desde o aspecto físico até em questões administrativas por limitações impostas por questões físicas e uma série de questões que é preciso ser visto. Então nós temos, né, a questão da mobilidade, né? A gente tem, eu acho que é preciso também pensar nisso com muita atenção, porque há que se investir no transporte público, mas há que se investir mesmo com seriedade, né? Você não tem que tirar ponto de ônibus, você tem que fazer ponto de ônibus. Nós vivemos, tempo atrás a gente viu, né, a retirada de pontos de ônibus, né? Porque o ponto de ônibus está prejudicando o fluxo de automóvel, né? Nada contra o automóvel, mas o automóvel são muitos automóveis para transportar uma quantidade que o ônibus leva. Você tem uma rede de transporte público de qualidade, eficiente, né? E aí você cria os acessos para isso, e existe
propostas, já viu algumas propostas de criar umas vias alternativas, enfim, estimular que as pessoas deixem o carro na garagem e vá de ônibus. Isso, eu acho que são propostas que têm que ser discutidas, né? Não existem as fórmulas, mas há que se pensar nisso, há que se pensar na questão dos resíduos, né? A questão também do esgotamento. Acho que na periferia, no centro ele está tentando se resolver, né, com as ETs, mas ainda a periferia é preciso olhar, né? Lá em Córrego d'Anta nós pagamos, mas o nosso esgoto vai in natura para o rio, né? Então, eu acho que nós temos muitos desafios em termos de serviços básicos, né, para serem alcançados, né? Mas, acima de tudo, eu acho que é preciso investir na formação das pessoas, descentralizar a cultura. Eu acho que tem que ser investido, né, esses centros socioculturais, eles têm que estar nas comunidades, né, desenvolvendo o potencial, né, que existe nas comunidades, como lá no bairro, todos os professores são do bairro, né, de todas as artes marciais, do artesanato, né, diversas atividades que vão acontecendo. Então, as crianças não precisam sair de lá para vir para o centro para fazer a atividade, elas já fazem lá, já diminui a questão do trânsito e a segurança também. Você começa a cuidar da segurança ali, né, com as crianças reunidas e protegidas ali, não expostas ao tráfico, né? Então você começa a cuidar de uma série de questões se você cria esses espaços de convivência, de formação integral do indivíduo, já pensando também nessa nova ideia, né, de uma nova cultura, uma cultura de solidariedade, uma cultura de cooperação, né? Agora, essas questões dos serviços, da estrutura da cidade, né, eu acho que elas precisam ser discutidas com as comunidades, né? Tanto na questão do desenvolvimento econômico, né, onde que você vai e como você vai fazer um distrito industrial, quais são os impactos que isso vão oferecer, sabe? Vamos lá ouvir as pessoas, vamos discutir isso também com as comunidades. Evandro, da mesma forma, e entendemos que não estamos aqui propondo com riqueza de detalhes os projetos, né? Nós estamos apresentando sugestões, expectativas. Eu tenho dito que, por exemplo, uma meta a ser alcançada no setor da educação em Nova Friburgo é definitivamente abolir o analfabetismo em Nova Friburgo, que, segundo o IBGE, chega à casa dos 7 mil habitantes. Isso é uma vergonha para todos nós, para a sociedade de uma forma geral, ainda sabermos que existem cerca de 7 mil analfabetos em Nova Friburgo, sem considerarmos os analfabetos funcionais, que são aqueles que até conseguem ler, mas não conseguem escrever. Isso é uma meta a ser alcançada. Como vai ser feito? Qual é o programa? Qual é a estrutura? Da onde serão buscados recursos? Isso cabe à administração pública, mas é um exemplo. Desta forma, como você entende um planejamento estratégico para Nova Friburgo, citando aí a sua ótima afirmação acerca do plano diretor, para Nova Friburgo, além dos seus 200 anos? Então, como que chegamos... Dá para defender uma tese, né, amigo? Eu sempre me pergunto assim, como que chegamos até aqui, né? Por que chegamos até aqui com o transporte público que temos? Por que chegamos até aqui com o rio poluído que temos? Por que chegamos até aqui com o índice de desenvolvimento cultural que temos, né? Então, chegamos até aqui de alguma maneira. Daqui para frente, eu acho que um dos principais passos é humanizar o campo político. É humanizar, porque até então ele é colonizado com princípios que vêm sendo defendidos até hoje, da supremacia dos partidos, dos princípios de defender tudo a qualquer preço, mas esse todo é um todo individualizado ou colher pequenos grupos, né? Então, assim, humanizar a política, eu acho que passa, por exemplo, pela escola. Mas como que passa pela escola? Acho que ouvindo melhor os professores, um novo método para os professores, como que os professores podem recriar esse espaço que é de sofrimento hoje. Eu sou conselheiro escolar também e vejo como que é a tensão. Porque é que eu disse a vocês, a gente está tão preso ao futuro que a gente perde a relação com o presente.
Que futuro é esse? Ou é um futuro de fuga, porque a gente fica esperando que o futuro será melhor, né? Vou me formar para melhorar, vou fazer isso para melhorar, e esse futuro não chega. Chega complicações, o trânsito está aí. Então, assim, eu acho que o futuro hoje é humanizar, é voltar para a comunidade, é voltar para recuperar a potência humana, porque o ser humano hoje está transferindo a sua potência humana por um cargo, por um futuro, por um trabalho, por um carro, por uma marca. A potência humana é a vida colaborativa. Sabe, você chegar numa quadra, pegar uma vassoura, varrer. Teve um morador, rapaz, que estava fazendo até um tratamento sério de saúde. Ele foi entrevistado por um jornal aqui da cidade, o Voz da Serra, e no final ele disse o seguinte, cara, por que você faz isso aqui de graça? Ele falou, não faço de graça. Eu faço isso aqui porque a vida exige isso. Eu pensar no outro me dá sentido. Olha que bonito. Você sair da sua casa com uma vassoura e varrer e ajudar, né, colaborar. Então, assim, a teoria psicopolítica, ela vem abordando esses temas. O tema da concentração de renda, que é sério. Eu estava vindo para cá, estava lendo um texto, de todas as empresas que existem no mundo, tem um grupo de 235 que domina o mundo, o resto é rede, são redes. Então, quando você chega aqui dentro da cidade, por exemplo, o caos que está o transporte público, você não tem sequer uma plaquinha de pedido de desculpas no ônibus. Quer dizer, foram desumanizados, porque só verem números. Só verem metas. Certamente. E as pessoas foram esquecidas. Então, um pedido de desculpa para senhores passageiros. Compramos a empresa agora, dentro de 90 dias, apresentaremos algumas melhorias em obras. Desculpe o transtorno. Você não pede desculpa ao seu telespectador tão bonito? Sem dúvida. Então, você não vê isso. Né? Uhum. Então, assim, o que o coletivo fez, por exemplo, a pergunta que eu faço, que levarei na bagagem no próximo dia 10, é por que ficamos 20 anos sem se reunir? Lá numa comunidade com 120 casas. Imagina uma cidade. Então, o plano diretor, para mim, é sério, porque ele é uma lei. Se ele for aprovado, ele se torna um projeto de lei. Então, você tem uma lei federal, companheiro. Uma lei federal. Então, você vai ter os parâmetros do saneamento básico, você vai ter os parâmetros da construção civil, você vai ter vários parâmetros. Né? Agora, o porquê que não é aprovado, aí você vem em vários setores. O que eu posso dizer para Amparo, nos próximos 200 anos, é que seja humanizada, que os portes cheguem. A descentralização da cultura é importante. Nós estamos vendo uma sociedade tão endurecida financeiramente que o recurso hoje para a cultura, acho que o governo federal não atingiu 1% ainda da meta do PIB. Né? Então, isso você já vê um exemplo de como que as relações estão endurecidas, né? Engessadas. Agora, a busca por soluções, acho que começa aí, como vocês fizeram lá. Começa com os nossos antepassados, que o Friburgo também tem um histórico bonito. Né? Os colonizadores tiveram que fazer muitas coisas por eles mesmos. Então, acho que a Amparo tem isso. A Amparo vem sempre ali, nunca ficou sem presidente, associação de moradores. Agora, dia 10 de outubro, teremos a tradicional festa de rua, celebrando a reintegração de Amparo à Nova Friburgo. Como que está difícil? Né? Em nome da crise, ou da verdadeira crise que existe, de fato, mas às vezes falta um pouco de solidariedade. Opa, vamos lá apoiar um pouco. Eu não posso, talvez, dar dinheiro esse ano, mas eu posso apresentar um amigo que pode doar um produto. Né? Então, eu acho que as pessoas terão que se aproximar para fazer da vida algo mais leve. Isso o coletivo tem mostrado lá. Porque ontem, por exemplo, uma localidade chamada Jardim do Éden. Uhum. Que bonito, cara. E sabe o que eles fizeram ontem? Um mutirão de limpeza no bairro. E aí teve uma moça lá que disse assim, ele fez uma transmissão ao vivo, o Júnior Schott. Não sei se é Schott, é Júnior Schott. Ele fez uma transmissão e a moça disse assim, pegue a sua vassoura e vem com a gente, venha com a gente. Porque é um lugar, palavras dela, um lugar mais limpo, teremos mais saúde e teremos mais satisfação de viver aqui. Pô, isso é resgata lindo, né? a autoestima. E recentemente, na operação Tapa Buraco da cidade, o presidente do DR, doutor Marcelo, ele falou, nós vamos emergencialmente para São Pedro, questão da RJ, lá que tem um fluxo maior de carro, mas em seguida, questão de honra vai ser Amparo, porque na maior crise da instituição, os moradores vieram nos ajudar. Não é bonito? Sem Eu dúvida. acho que é uma mudança de paradigma. Sem dúvida. Sem deixar a criticidade de lado. Nós estamos fazendo isso. A gente sabe da responsabilidade do poder público e tudo mais. Então, é isso. Acho que com 200 anos mais humanizado. Eu queria muito que começasse pelos esportes. Sabe? Ter parceria. Porque nós temos uma universidade aqui com professores de educação física. Acho que não é nada difícil ocupar esse tempo ocioso com alegria e coletividade. A esfera pública tem uma oportunidade imperdível agora de, diante deste acontecimento emblemático, um aniversário de bicentenário na cidade, ser o grande agente aglutinador de todas essas expectativas e eu diria, ansiedades da comunidade. Entendendo que essas transformações não acontecem rapidamente, mas reunindo todos Exatamente. para
se apresentarem para o debate, para o contraditório, que é extremamente saudável no processo democrático, mesmo que por vezes contrarie. Mas é uma nova forma de projetar o futuro de uma cidade. E aí, Sandro, já encerrando, rapidamente, a quem cabe a transformação que queremos para a nossa cidade? Eu acho que é a cada um de nós. Eu acho que é a cada um de nós, né? E aí a gente, sabe, eu sempre vou lá visitar os pensamentos dos grandes homens, e Mahatma Gandhi, ele sempre colocava: sejais a mudança que quereis ver no mundo. Então tem que partir da gente. A mudança social, ela só se dará a partir da transformação individual, né? Então, mais uma vez, é a questão da educação, é a autoeducação, é criar espaços em que as pessoas possam viver com o conflito e aprender a superar isso e buscar a cooperação, buscar a solidariedade, né? Então, eu acho que não dá para pensar uma nova Friburgo sem pensar num Estado melhor, num Brasil melhor, num mundo melhor, né? Como você disse, a questão dos detalhes dos projetos, isso deve ser estudado, deve ser pensado, né? Eu acho que eu penso que isso deve ser pensado com a área técnica, com a área política, a comunidade. Eu acho que isso deve ser dessa maneira, né? E eu acho que, então, assim, se me permite sonhar, eu gostaria de ver uma nova Friburgo com investimento na educação, no turismo, né? A gente, quando eu tenho a oportunidade de passear em alguma cidade, né, você vê como que as pessoas têm uma cultura de turismo, né? De eu chegar numa cidade, tive uma cidade em Minas Gerais, e, sabe, os moradores param para você passar com o carro, mesmo que a preferência é dele, mas aí ele parou, fiquei esperando, ele deu um tchau e pediu para eu passar. Você se sente bem, você é acolhido, você vai no mercado, as pessoas tratam bem, você tem estrutura para todos os preços, para você se hospedar, você tem tudo organizado, tudo bonito, porque o turismo envolve beleza, envolve a questão estética, envolve o bem-estar, você chegar num lugar e ver pessoas felizes, para as pessoas estarem felizes, isso reflete uma condição de vida boa. Então, eu penso em Nova Friburgo, uma cidade cada vez mais bonita, investindo no seu potencial turístico, no seu potencial econômico com possibilidade de uma formação integral dentro da periferia, dentro das comunidades, em que as pessoas e os jovens, prioritariamente, tenham acesso à arte, à educação de qualidade, ao esporte. Ótimo. Evandro, a quem cabe essa transformação que ensaiamos aqui nesta parte do programa? Primeiro, acho que esse desejo de mudança é muito importante, alimentá-lo, mantendo-o vivo. Por exemplo, em Amparo, você falou do turismo, a Moema Cordeiro, a Joana, a professora Eliane, Davi, da produção orgânica, que juntos com o Sebrae já estão há 2 anos trabalhando no circuito Amparo, já começa a ter resultados. Então, assim, eu acho que a gente sair dessa condição de isolamento e se doar. Eu acho que tem aquele prazer, se te der medo, vai com medo. Vai com medo mesmo, porque é ali que você vai começar a mudança, né? Essa mudança. Mas acho que caberá respeitar a Constituição. Eu acho que volta a bater de novo no plano diretor, que para mim é essencial, porque sem dúvida vai equilibrar os horizontes, né? Vai normalizar os horizontes, mas eu acho que a esperança de dias melhores. Eu acho que isso que vocês fazem, acho que esse sistema de TV que Friburgo tem, acho que é uma coisa tão bonita de você se ver dentro de casa, né? Você vê com o Argo Dantas e Amparo hoje compartilhando, com o pessoal de São Pedro da Serra, que vem desenvolvendo um trabalho tão bonito. Agora vão também fazer um processo de restauração da sua quadra poliesportiva, né? Então, eu acho que sim. E também abrir espaços, tanto na Câmara de Vereadores quanto no Poder Executivo, para novas metodologias. Acho que chega até aqui. Até aqui o resultado não está sendo bom. Então vamos construir 200 anos de outra forma. Ouvindo o povo como?
orçamento participativo, deu certo, não deu? Enfim, mas temos que criar novas metodologias. E a metodologia é humana, né? Às vezes você investe milhões de reais numa metodologia, num recurso, numa técnica que 6 meses depois funciona e depois morre. Por quê? Não tocou o humano, né? Não tocou a questão da pessoa. Então, assim, eu alimento muita esperança que o Amparo permaneça ativo, né? Oferecendo mais oportunidades às crianças, aos jovens, aos idosos, que temos que pensar muito, a população está envelhecendo, né? E essa dignidade que todos nós queremos alcançar, né? Então, eu tenho esperança, sou um esperançoso convicto. E quero convidar a todos já, no dia 12 de novembro, o almoço comunitário lá na quadra poliesportiva do loteamento Tiradentes, para a criação desse fundo comunitário para apoiar projetos em Amparo e que possa trazer benefício para os moradores, né? Para todos nós, né? Sem dúvida. Antes disso, temos a data de 10 de outubro, que é extremamente significativa. E vai, hoje, distrito, né? Amanhã, terça-feira, já terá uma reunião da Comissão de Festas. Peço que a cidade abrace essa história de Amparo e nos ajude nessa festa. E nós, enquanto repercutidores dessas iniciativas, nos colocamos à disposição de ambas as associações, como de todos aqui nesse momento, porventura estejam nos assistindo, para divulgarem as suas propostas. Entre em contato com a nossa produção, que divulgaremos com satisfação, com alegria e com a certeza de que cada associação está colaborando significativamente para uma cidade melhor. Por vezes um discurso desgastado, mas necessário, né? Não há como entendermos de outra forma. A participação do cidadão, que ambos aqui destacaram, ressaltaram, é fundamental. Somente desta maneira conseguiremos resgatar a autoestima de nossa cidade, que precisa ser valorizada, precisa ser destacada, precisa ser, sobretudo, enaltecida pelos agentes políticos, que têm a responsabilidade e a delegação, através do nosso voto, de se comprometer com a qualidade de vida de Nova Friburgo, que é o que nos une. Que Deus e Santa Rita de Cássia nos proteja, abençoe, ilumine, além dos 200 anos, pelos próximos séculos, porque com certeza Nova Friburgo reúne todas as condições para retomar a sua reconhecida qualidade de vida. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.